independente do tamanho da empresa, eu acho que tem uma questão muito de propósito que precisa ser discutida e conversada. Qual que é o propósito da companhia? Quais são os valores da companhia? O que ela está buscando? Qual que é a missão que ela quer cumprir? É uma guerra por atenção, né? Então você precisa conseguir pensar ali a atenção do consumidor com a mensagem que seja relevante, que ele pare para ouvir e aquilo fique gravado na memória, na mente. Hoje o consumidor, a gente tem aí dados que mostram que a média de cartão por pessoa é mais de 2 a 3 cartões por pessoa, independente da faixa social. Tem na carteira ali a opção de escolher marca XYZ. O nosso papel é que a Mastercard seja a preferida. Simples, a gente está com 80% de transações Mastercard que vem do Click to Pay. Caramba, então, 80%? A gente acredita e sabe que o consumidor hoje ele é super impactado por como é que você vai garantir um recall, né, uma lembrança da sua marca, como é que você vai gerar valor. Então... Leandro Simões, diretor de marketing do consumidor na Mastercard Brasil. É referências em criar experiências que conectam marcas com a paixão do consumidor. Liderou ações que colocaram a Mastercard entre as marcas mais influentes do país. Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um Resenha Cast. Esse podcast é de empreendedores para empreendedores. Hoje nós temos aqui eu, que sou o Gabi da Resenha do Gabi. Nós temos meu amigo Felipe Cassola, que é nosso co-host nessa primeira temporada. Ele tem um Instagram super legal, além do CNPJ, vale a pena acompanhar. E nós temos hoje aqui Leandro, cara. Obrigado, Leandro, pelo seu tempo. O tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. O Leandro, ele cuida do marketing de uma das marcas mais legais do Brasil, mais queridas e mais conhecidas do Brasil, que é a Mastercard. E hoje ele veio bater um papo com a gente. Tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. Nós já tivemos a oportunidade de receber em um evento da resenha o Marcelo Tangioni, que é o presidente da Mastercard, e hoje nós estamos com o Leandro aqui, que é o responsável pelo marketing dessa marca tão foda. Vamos lá. Filipão, começo contigo, meu irmão. Faça alguma pergunta para o nosso convidado. Vamos aproveitar esse tempo com ele para extrair o máximo possível de conteúdo. Tamo junto. Leandrão, cara, quando a gente fala de Mastercard, todo mundo é uma marca conhecida globalmente. Só que a gente sabe que, cara, é uma competitividade gigantesca por esse meio de pagamento, por inovação e segurança. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje a nível nacional, mas também a global, sobre esses desafios que essa competitividade, busca por inovação, segurança, avanço tecnológico que vai empilhando dificuldade em cima disso e complexidade? Quais são as dificuldades, os desafios que vocês enfrentam hoje, os mais latentes, assim? Legal. Primeiro, obrigado pela introdução aí. Espero corresponder à expectativa do papo de hoje. Acho que vai ser super legal e vai ser uma troca super proveitosa aí para todo mundo. Eu acho que assim, o segmento ele está se transformando todos os dias, todo minuto, e a gente vive aí um dia a dia de desafios, né? Cada semana, basicamente, como que a gente consegue entender todo o contexto que está se desenhando e aproveitar oportunidades. Os desafios, eles nascem das oportunidades, né? A gente vê muita oportunidade no segmento aí, principalmente de segurança. Então, a Mastercard vem desenvolvendo cada vez mais soluções para poder deixar esse ambiente de compra muito mais seguro. A experiência do consumidor também é fundamental. A gente vê uma busca cada vez mais por comodidade e conveniência. Então, a UX ali, a experiência de compra, seja no ponto físico ou no ponto virtual, ela tem que ser o foco do nosso negócio. Sim. E por isso que a gente tem esse foco absurdo em tentar cada vez mais transformar em experiências mais fluidas e mais fáceis para o consumidor. Acho que tem o ponto também da personalização, né? Na Mastercard é uma marca que tem aí décadas e décadas de existência, trabalha com muito dado, e eu acho que o dado é um ativo que tem que ser tratado com muita responsabilidade. E o dado, eu acho que o consumidor ele oferece o dado para ter alguma coisa em troca. Então, personalização é fundamental. Você entender o consumidor com base em comportamento, entregar as melhores soluções para que ele consiga resolver ali as questões do dia a dia, também é uma questão, uma frente muito importante que a gente trabalha na companhia. É uma frente que agrega valor para o consumidor, inclusive. Exatamente. Você tornar a experiência de compra mais conectada com o que você está buscando e precisando, é um grande benefício, né? Então, isso que a gente está sempre muito focado. Nosso foco é olhar o consumidor, entender todas as fricções aí na jornada de compra e tentar endereçar em soluções que sejam realmente eficientes. Leandro, me fala uma coisa, cara.
Como é que na Mastercard vocês decidem aonde vale investir, onde a marca vale estar? Pô, esporte, cultura, causa social, entretenimento. O que define? Vocês têm isso pré-definido no começo do ano e vocês só vão em determinados tipos de evento? Ou aparece oportunidade, vocês analisam oportunidade? Como que é esse processo de decisão de onde a marca vai aparecer, onde vocês vão patrocinar, estar presentes? Esse processo é muito dinâmico, né? A gente tem, na estratégia de marketing focado para o consumidor, a gente olha o consumidor em primeiro plano. Então, todos os territórios ali que são relevantes e tem um ponto de conexão com ele vão ser avaliados e considerados na nossa estratégia. A gente tenta trazer sempre muito o tom da marca, né? A marca é muito emocional. Ela tem ali um grande papel de conectar as pessoas com possibilidades que não têm preço. A Mastercard é uma rede de conexões. Conecta a emissora, conecta o cardholder, conecta o produtor de cartão, conecta o varejo. Então, a gente tenta trazer essa questão funcional para um plano mais emocional, que eu acho que isso é o que realmente faz a diferença e cria relações mais significativas. A gente está sempre avaliando os territórios que são mais relevantes e têm maior conexão com o consumidor. Então, a Master já patrocina futebol, UEFA Champions League, Conmebol, Libertadores. A gente entrou em 2018 com League of Legends, que é um território também até então super novo para a companhia, se a gente olhar o tempo de existência. Tênis, Australian Open, Roland Garros, a gente tem diversos pontos de conexão, viagem, gastronomia. Então, a gente está sempre tentando ali entender o que é relevante, como cada comunidade se relaciona com aquele passion point, para a gente poder se conectar através de patrocínio, através de uma ação, uma experiência, algo que seja relevante para as pessoas e ofereça uma experiência com significado. Sim. Legal, vocês têm os 2 restaurantes no centro lá que são super legais, cara. Os restaurantes super premiados e é uma puta experiência. Eu achei super legal, não conhecia. É o Notier E o Abaru. E o Abaru, super legal. Conhece? Não conheço. Puta, são os restaurantes da Mastercard. Mesmo? Como que é essa história? Foi a Mastercard que fundou? Essa foi uma história muito curiosa, assim. Ela vem materializar uma frente muito, muito importante para a marca, que é a estratégia multissensorial. Sabe que o consumidor hoje ele é super impactado por... A gente tem pesquisas que mostram mais de 3 mil mensagens publicitárias todos os dias. Como é que você vai garantir um recall, né, uma lembrança da sua marca, e melhor, como é que você vai gerar valor? Então, é uma era muito da competição pela atenção e geração de relevância. Então, você entender... Então, a gente partiu muito de um passion point, que é a gastronomia, que é um dos maiores responsáveis pelo uso de meios de pagamento. Então, as pessoas gastam muito também com restaurante, com viagem, com conceitos gastronômicos. Então, a gente precisava de uma plataforma que materializasse e trouxesse mais o DNA da marca, que a nossa marca é experimental. Então, por que não? E a gente teve essa ideia, até então, um pouco tanto disruptiva, né, de criar um restaurante para uma marca de meios de pagamento. E isso foi construído muito a 4 mãos. Nós chamamos, obviamente, pessoas que entendem no segmento para construir toda uma experiência conectada com um conceito. Então, a história do Priceless ela é muito pautada em biomas, em contextos. Então, assim, a gente troca o menu, troca toda... A cada 6 meses. A cada 6 meses. Então, a gente passa por Amazônia, Cerrado, Chapada Diamantina. A cada 6 meses, a gente troca todo o menu, toda a experiência, tematizando com um bioma brasileiro. Trazer muito da brasilidade, conexão com o público aqui no nosso país. Então, linkar a gastronomia com experiência e tentar transformar de novo em algo significativo para o consumidor. Legal, isso é uma iniciativa do Brasil ou vocês já se inspiraram por coisas que fizeram lá fora? É uma frente global, né? É uma iniciativa global. Gastronomia é um território que Mastercard atua de forma super forte no mundo inteiro. O primeiro projeto foi em Nova York. O Brasil foi um projeto inspirado nesses projetos lá fora também. Mas a gente quis trazer muito esse tom localizado, né? Do quanto que a brasilidade representa para o consumo brasileiro, para as pessoas que aqui vivem. E esse gancho dos biomas foi uma forma de a gente contar a história, né? Muito legal. Então, só para vocês terem uma ideia, o chefe Onildo, que é quem lidera esse espaço para a gente, ele faz uma expedição antes de cada temporada. Então, ele leva o time dele todo para visitar o bioma. Então, ele faz uma expedição para a Amazônia, para o Cerrado. Ele fez isso para conhecer produtores locais, para conversar com pessoas que têm influência ali e trazer uma referência, trazer uma inspiração para ele criar o menu conectado com esses biomas. Então, um trabalho super denso aí de pesquisa e tal. A gente transforma isso em conteúdo para o YouTube, para redes sociais, para poder trazer essa história para o consumidor também. Então, não é só a experiência no dia, né, que ele vai ali no restaurante, mas é toda uma história que está por trás aí que a gente começa a construir
6 meses antes. Caramba, show, cara. E ainda falando de patrocínio, vocês falaram aí do League of Legends, e esses dias eu tava na Riot, e a gente tava vendo, pelo próprio resenha do Gabi, e a gente tava falando sobre o quanto as marcas estão se aproximando do universo de games. E eles estavam falando sobre como é essa construção, porque é um público extremamente engajado, enlouquecido até com o jogo, enlouquecido no ponto positivo, né? E que as marcas precisam se conectar com essa turma de uma forma não pontual, porque essa turma é tão engajada, porque dependendo da pontualidade da ação, eles acham que é aproveitamento. Então você tem que fazer toda uma construção de realmente também a marca se engajar com o universo de games, que é o que eles vivem. E a gente viu naquela situação algumas ações que inclusive a Mastercard estava presente. E aí eu fico pensando do ponto de vista empreendedor, sabe? Como que funciona o setor de marketing se aproximando de uma turma que é tão nova, tão disruptiva, que a gente está aprendendo ainda muitas das coisas que eles falavam, como se comporta o público do game. Pelo menos eu tinha uma percepção que era assim, era uma galera nerd e tal. E, cara, quando ele mostra um pouco do público que está lá, são médicos, advogados, é uma galera tradicional e que muitas vezes a gente não fala tanto no dia a dia que aquela pessoa ama jogos e que o final de semana dela é dedicado a isso. Então, é uma galera super alternativa e diferente, assim, né? Diversa. Como que vocês fizeram esse planejamento? Como que vocês pensam para esse futuro do game que está crescendo? Eles falam de duplicar, triplicar em 10 anos. Como que a Mastercard se aproxima desse universo e como vocês enxergam isso, cara? Dá um overview pra gente do universo de games aí. Bom, a companhia entrou nesse universo em 2018. Né? A gente patrocina a League of Legends Global já há 7 anos. Vamos fazer as contas aqui rapidamente. Você já estava na companhia nessa época? Eu entrei em 2019. 19, tá bom. Legal. Então, peguei o comecinho, né? Então, eu acho que foi um trabalho... na verdade, foi um trabalho de muito, assim... Acho que tem uma questão da profissional de marketing de... se embasar muito em dado, entender, acho que é o nosso papel mesmo, pesquisar, entender ali como é que cada audiência se comporta com base em números para tentar decifrar algumas coisas. Mas é muito importante de sentar e conversar com as pessoas do meio, com as comunidades, ouvir. Então, esse como era um segmento muito novo para a companhia até então... Vocês foram disruptivos, cara. Vocês entraram lá atrás, hein? Exatamente. Então, hoje ele está num patamar muito mais explosivo, mas lá atrás ele também já era relevante, já foi uma tendência que identificou lá atrás. Então, um trabalho de muita humildade de entender a comunidade, conversar com as pessoas, conversar com quem está ali vivendo aquilo de uma forma no dia a dia, para tentar entender como é que a gente poderia, de alguma forma, se conectar com aquilo. Eu acho que tem uma frente ali que é um pouco arriscada de você chegar com marca e querer impor uma narrativa e querer colocar os seus valores. É muito mais primeiro entender o que é realmente relevante para essa galera, o que eles estão, quais são os valores dessa comunidade, entender dentro de casa quais são os valores que se conectam com isso, né? Então esse é o trabalho que foi feito já antes de a gente definir um patrocínio, né? E aí, com base nisso, a gente entregar uma narrativa e conectar com experiências, com benefícios, com situações que sejam relevantes e conectadas com o que essas pessoas buscam, né? Então, é um passo anterior ali de entendimento e de conversa muito forte para não chegar e parecer proveitoso. Sim. Então, a gente teve vários casos aí de campanhas que foram bem sucedidas nessa frente. Lá atrás, a gente criou, por exemplo, um premium, que é o Unknown Legends. Identificamos que para a comunidade tinha um problema ali, que é a questão do hate virtual, né? Então, as pessoas jogavam e elas tomavam muito hate, recebiam muito hate por várias razões. Então, a gente fez dentro do prêmio, um prêmio oficial, né, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, a gente criou uma categoria para reconhecer aqueles influenciadores e gamers que fazem alguma coisa para combater essa questão do hate, que influenciavam e potencializavam a diversidade e inclusão. Então, a gente fez uma categoria específica, oficial, com um prêmio, uma premiação oficial para reconhecer essas pessoas. Então, essa foi uma das iniciativas que a gente conectou, porque identificou que era um problema, uma dor conectava com um valor de inclusão forte da marca e a gente entregou alguma coisa que pudesse fazer sentido. Outra ação que eu lembro de cabeça que passa muito por isso foi uma campanha que a gente fez que se chama Play for the Jungle, foi uma coisa bem disruptiva também.
Porque a jungle, para quem não conhece, a floresta do League of Legends, é o território onde eles praticam ali o game, né? Então, toda a história acontece na floresta, né? E a gente tem um programa internacional que chama Priceless Planet Coalition, que tem o objetivo de replantio de 100 milhões de árvores, né, em diversas regiões do mundo inteiro. E a gente trouxe o tema sustentabilidade, um tema forte também para essa comunidade. Então, como é que a gente podia trazer uma coisa que é relevante, engajamento e uma mensagem de marca conectada? Então, a gente fez um projeto que a gente convidou influenciadores e jogadores profissionais para simular um ambiente diferente. Então, a gente tocou fogo na floresta, na jungle virtual, e colocou essas pessoas para jogar sem a floresta. E aí foi o pulo do gato, a gente conseguiu ver as reações. Então todo mundo começou, é impossível a gente conseguir jogar sem floresta, é impossível conseguir alcançar meus objetivos sem a floresta. E a gente transportou esse mundo real. Então assim, se é difícil você jogar um jogo sem floresta, imagina você viver sem floresta. Caraca, e a gente conectou, a gente tem uma plataforma que a gente possibilita que os consumidores façam doação de árvore, porque doar árvore parece ser... plantar árvore parece ser uma coisa simples, né? Cava um buraquinho e joga uma semente, mas assim, é muito complexo. É todo um projeto que tem que estar associado com entidades sérias que sabem o que fazer. E a gente tem conexão com essas entidades, que uma delas é a Conservation International, que faz um programa mundial para Mastercard. Então a gente cria uma plataforma onde as pessoas podem doar árvore. Então ela faz um pagamento, uma doação de R$10, R$15, e isso transforma em uma árvore que vai ser plantada em nome da pessoa. Caramba. Então essa foi uma forma de a gente entrar num contexto do game, que é o que eu falei anteriormente. O que é importante para eles, o que é relevante para eles, conectar com o valor da marca e uma mensagem aderente ali que tem um significado para a audiência. E continua conectando como Mastercard, né? Pegou o hub de games, aproximou com um projeto de replantio, e a Mastercard de novo no meio do caminho fazendo meio de campo. Legal. Entender o que é relevante para a comunidade, conectar com os valores da companhia e fazer associação para gerar uma experiência com significado para todo mundo. Que bom. Maneiro, cara. Agora voltando aqui para o marketing na veia, que é o que você entende, me fala uma coisa. Como é que, um conselho ou uma dica para uma empresa média ou grande aí, mas como é que a gente consegue, afinal, antes, fazendo um parênteses antes, a Mastercard é uma love branding, né, cara? Uma marca ultra conhecida, todo mundo conhece, as pessoas amam. Como é que as pessoas, os empresários o que eles podem fazer para transformar branding em algo, em resultado de fato? Como é que é o jeito certo de trabalhar branding e que não seja só uma comunicação institucional, que a marca realmente comece a ter um peso, cara? Que dica que você daria para os empresários pequenos, médios e grandes? Essa é uma pergunta muito interessante e a gente tende a analisar a branding de fora para dentro, né? Como é que ele se materializa ali para o consumo, né? No ponto de venda, na gôndola. E eu acredito que isso começa de dentro para fora. Então, independente do tamanho da empresa, eu acho que tem uma questão muito de propósito que precisa ser discutida e conversada. Qual que é o propósito da companhia? Quais são os valores da companhia? O que ela está buscando? Qual que é a missão que ela quer cumprir? Eu acho que com base nisso a gente começa a criar uma narrativa de marca, né? Então isso precisa refletir exatamente o que acontece de dentro para fora. Precisa refletir a missão, os objetivos de negócio daquela companhia. Uma vez que isso é definido, acho que fica muito mais fácil você entender para onde você vai, né? E tomar decisões. Eu acho que isso, o executivo de marketing ou a pessoa que vai tocar uma empresa, que vai tomar decisão de marketing, ela vai passar por situações que ela tem que tomar decisões complicadas. E eu acho que ter claramente ali o propósito da companhia definido com valores claros ajuda muito nesse processo de decisão. Então, eu acho que esse é um passo fundamental. Uma outra coisa que eu acho relevante são as pessoas. Então, na verdade, são essenciais, né? Porque a gente fala que marketing vem de marketing é mercado e o mercado é formado por pessoas. Pessoas são pessoas. De fora para dentro e pessoas de dentro para fora. Então, quem melhor do que as pessoas dentro da companhia para entender as pessoas que estão lá fora? Então, um trabalho de marketing bem estruturado, e aí estamos falando de pessoas que têm maior nível de especialidade ou não, envolve muita conversa, muito contraponto de ideias, pessoas de backgrounds, de contextos diferentes, acho que forma um ambiente de inovação muito forte. Acho que o marketing tem que estar sempre conectado com o que acontece lá fora, mas as pessoas que ali estão tomando decisão e participando precisam estar discutindo bastante. Porque, como eu falei, a guerra é por atenção, né? Então você precisa conseguir pensar ali a atenção do consumidor com a mensagem que seja relevante, que ele pare para ouvir e aquilo fique gravado na memória, na mente. Tem um residual. É isso. Muito bom. E cara, quando a gente olha todas essas ações de marketing a nível Mastercard, cara, trocentas iniciativas em segmentos diferentes e tudo mais, como que a Mastercard mede
o alcance dessas campanhas? Quais são os KPIs que vocês analisam? Quando vocês fazem ações de branding, como que vocês medem o alcance que isso gerou, se realmente trouxe relevância, até para validar os investimentos feitos, se vai ter continuidade, se vocês veem longo prazo nessas ações? Dá um overview para a gente aí da parte de métrica. Tem gente que diz que branding é imetrificável. Eu não sei se você concorda com isso, não? Eu não concordo. Eu acho que a gente tem formas diversas de mensurar. Eu acho que como o marketing em geral, é difícil você isolar resultado e causa e consequências de uma ação específica. Eu acho que é um resultado de um plano, de um conjunto de ações, de meios, de plataformas que você trabalha a mensagem de consistência que vão gerar um impacto no consumidor. Concordo. Eu acho que a busca principal é qual que é o melhor mix, né? Qual que é a melhor receita ali, uma composição. Eu não acho que só é uma coisa ou outra, acho que é o pacote ali que faz a diferença. Agora fugiu a sua pergunta. Não, como que vocês fazem as métricas e tudo mais, os KPIs, como vocês avaliam? Essas KPIs. Então, o consumidor, como eu falei, está no centro. A gente avalia sempre o que tem maior conexão. Então, o primeiro ponto que a gente mensura e acompanha diariamente é a afeição de marca, que tem um indicador que chama Brand Affection. É mesmo? Que a gente consegue controlar o quanto que essa marca está sendo amada e admirada pelas pessoas. Que legal esse KPI, cara. E a gente faz isso de forma recorrente, compara a Mastercard com competidores, a gente tem quebras aí por geração, por categorias, e a gente consegue ir entendendo como cada iniciativa isso é muito bom, impacta isso. É uma frente que a gente olha com a meta da companhia, inclusive Brasil, tem uma meta Brasil, tem uma meta global e regional, e é uma frente que a gente atua em todos os segmentos. Eu poderia perguntar como que vocês medem, como vocês quebram esse KPI? Vocês pesquisam como que funciona? São grupos de pesquisa, então a gente extrapola a população brasileira, né, com base nos dados demográficos. E tem uma mensuração separada, a gente consegue depois isolar. Pesquisa realmente, ligar, perguntar. Pesquisa real, exatamente. Que legal, cara. E esse é uma frente super importante, né, que direciona muito nas iniciativas de marca, mais ali institucionais. Tem uma frente que é mais de negócio, que é... Não que uma coisa não seja... Acho que marca também impacta muito em negócio. Total. Acho que o brand ele traz um impacto emocional que às vezes o consumidor não sabe explicar o porquê ele escolhe uma marca ou uma marca X ou Y. Ela está ali conectada na cabeça dele por conta de uma afinidade emocional, uma coisa que a gente conseguiu pegar ali no momento E às vezes nem o consumidor sabe explicar. Ele não sabe explicar. Eu falo isso porque assim, eu prefiro Mastercard, não é puxando sardinha aqui para o papo, mas eu prefiro Mastercard. Agora, qual é a origem disso? Não sei, cara. Sabe, eu não sei a origem. Eu tenho uma proximidade melhor. Eu sei porque sala VIP eu uso pra caralho. É verdade. Eu sou um consumidor que a sala VIP faz toda a diferença. Eu tenho bons acessos com a Mastercard. Nossa. Tem consumidores que vão para uma frente mais racional, funcional. Tem consumidores que vão para uma frente mais emocional. Acho que o papel grande é a gente tentar linkar as duas coisas. Então, a sua experiência mais funcional, ela tem que ter alguma coisa emocional. Então, você provavelmente vai ter uma memória legal de você usando a sala VIP com alguém que você gosta, compartilhando no momento inicial de viagem, aquela coisa tipo pré... E atrela na mente. Então isso vai entrando. Então o nosso papel, principalmente como marketing, é tentar trazer a experiência mais funcional para algo emocional. Legal. Então esse indicador de marca é super importante. Tem um indicador que é voltado mais para o transacional, que é market share. Isso também acontece. Legal. Hoje, o consumidor, a gente tem aí dados que mostram que a média de cartão por pessoa é mais de 2 a 3 cartões por pessoa, independente da faixa social. Caraca, então, é uma linha muito de preferência, mais de preferência do que de awareness, né? De conhecimento de marca. Então, as pessoas têm na carteira ali a opção de escolher marca XYZ. O nosso papel é que a Mastercard seja a preferida. Então, aí a gente mede como a gente mede isso no uso, né? Então, a gente é líder de mercado aí nos últimos 8 anos, com mais de 50% de market share em cartões em geral. E quando a gente vai para crédito, a gente beira os 60%. Então, a gente tem uma liderança bem consistente. Você sabe qual é o maior concorrente da Mastercard? Não. O Pix. Caramba. Não é? Acho que o Pix é um dos, né? Assim, a gente... Um dos grandes concorrentes, né? O Marcelo que tinha comentado isso. O Pix, ele veio
recentemente, o competidor novo aí no mercado, ele teve uma função muito boa de expansão, né? A gente conseguiu ver uma inclusão financeira super forte. Esse é um dos objetivos da companhia também, incluir financeiramente o maior número de pessoas possível. Eu acho que trouxe um ambiente aí de transformação, super legal para o marketing. Eu acho que é desafiador e acaba sendo mais uma frente para a gente trabalhar. Então, como é que a gente se posiciona também, como a gente gera valor versus, né, coexistindo com o Pix, com outras bandeiras, eu acho que isso é super saudável. E na frente de transação, tem o market share, eu falei, e tem um terceiro que a gente olha também para dados mais internos, que é o Mastercard Surpreenda, que é o nosso programa de fidelidade. Então a gente ali sabe e tem uma noção muito maior de como os consumidores engajam com benefícios, com experiências. Então a gente consegue acompanhar como é que as campanhas estão impactando isso. Então, se eles usam mais ou menos, tudo é mensurado ali. Então, eu diria que são esses 3 principais KPIs que a gente acompanha, que é a Brand Affection, o Market Share e o engajamento do consumidor nas plataformas proprietárias da marca. Boa. Muito maneiro. Agora, Leandro, me fala, você como líder, cara, qual foi uma das decisões... Fala sobre uma decisão muito difícil que você tenha tomado como líder de marketing e o que você aprendeu sobre pessoas, sobre empresas, enfim, fala uma case aí, cara, de uma decisão difícil que você teve que tomar na sua carreira. Olha, a decisão difícil, elas são recorrentes. Acho que o trabalho do profissional de marketing, ele passa por decisões complexas, assim, no dia a dia, porque a gente olha muito contexto, né? Social, contexto econômico, então isso acaba mudando muito rápido. Então você tem que, todo momento, ir adaptando e ajustando o seu plano. Eu acho que assim, tem formas de você amenizar essa decisão e deixá-la um pouco menos complicada. Eu acho que um bom plano consistente que prevê cenários adversos, cenários A, B e C, o pior cenário, o melhor cenário possível, acho que ajuda você, quando chegar no momento ali de decisão mais difícil, sim, você está melhor preparado. Então, você toma ali uma decisão com base em dados, né? Então, já está embasado, já tem um plano ali previamente desenhado, ele pode não exatamente refletir o que você planejou, mas ele se aproxima um pouco do que vai acontecer. Então, isso ajuda bastante. Mas trazendo para uma questão concreta, eu vivi isso na Mastercard logo no primeiro ano que eu entrei na companhia, no segundo ano. Entrei em 2019, mas em 2020 foi que aconteceu um caso bem complexo, que foi a pandemia, né, da Covid-19. A gente tinha lançado em 2019 uma campanha que chamava Aproxime, né? Aproxime e comece quando tem preço, que tinha o objetivo de negócio de amplificar o uso do cartão por aproximação, contactless. Então, era uma tecnologia que estava começando no país, ainda não estava muito amplificada e massificada. A gente usou muito a Copa América na época no Brasil para criar esse movimento. Então, o Aproxime da Mastercard era um Aproxime funcional, que é o que você falou da sala VIP, que é você aproximar o cartão da POS, mas tinha um Aproxime emocional. Então, a gente trouxe situações, por exemplo, linkadas ao futebol, de um argentino e um brasileiro se aproximando para começar uma relação, uma conexão emocional. Isso fazendo um link com a aproximação funcional. Então, a gente começou esse movimento de aproxime, e começa com tem preço, aproxime. Isso em 2019. Quando veio em 2020, começou a pandemia e o lockdown, tudo que não podia era aproximar. Então, a gente tinha todo um plano, toda uma campanha na rua, com mobiliário urbano, com TV, com redes sociais, tudo falando de aproxime, e o movimento era o contrário, de isolamento. Então, a gente teve que tomar uma decisão na época que foi muito difícil de parar tudo que a gente tinha programado. Tinha eventos de patrocínios ali também, já previamente definidos. A gente teve que pausar tudo. E foi um trabalho de anos ali sendo executado por conta de um contexto. Sim. E foi uma decisão difícil, mas, enfim, a gente teve que realocar recurso, refazer todo o planejamento, repensar toda a estratégia, porque não ia fazer sentido quando a gente ia falando de aproxime num ambiente de isolamento. É uma decisão com uma bagagem emocional gigante, cara, porque você não tem certeza qual é o caminho. A gente não tem certeza qual é o caminho. E quando você fala de impacto em pessoas, eu acho que é aí que vem a virada de chave. Se você tem um time ali que consegue captar o que está acontecendo lá fora e discute, tem canais abertos de conversa, a gente consegue achar soluções muito mais fácil. Então, na época, a gente ficou ali algumas semanas ali enclausurados, tentando arrumar solução, como é que a gente vai fazer, qual é o próximo passo. E a gente achou um caminho super interessante, que foi o outro movimento que a gente fez, que é o Faça Parte e Comece que não tem preço. Que na época da pandemia também tinha uma questão muito, muito importante, que era aumento da fome, da desigualdade social, né? Porque as pessoas
não podiam sair na rua para trabalhar, então a desigualdade aumentou. E o nível de fome, de subnutrição cresceu muito nessa época. Então a gente fez uma série de movimentos com uma marca, a gente fez lives de música, teve um momento que foi muito forte isso, para angariar fundos e fazer com que isso revertesse para poder abater. Então fizemos parcerias com a ONG Ação da Cidadania para comprar, para reverter em pratos de comida, para ajudar as pessoas. Então a ação de marketing foi muito ali a gente teve que virar a estratégia e focar muito para um bem social e usamos as plataformas e recursos da companhia para reverter isso. Então foi um momento que a gente teve que se reinventar. Foi difícil, mas foi necessário e a gente conseguiu aí um resultado super interessante nessa época. Outra coisa que eu fico avaliando assim, sobre todas essas coisas que tem gerado de transformação é como essa nova geração tem chegado para o mercado. Uma geração tardia, né, que normalmente saem de casa tarde e acredito eu que iniciam o consumo de forma mais tarde também, trabalham de forma mais tarde, né? Tem pessoal de 20, 25 anos que ainda não iniciou o trabalho. Isso é até comum conforme a gente vê nas estatísticas. E eu sinto que isso é um desafio para o meio de pagamento que avalia que, cara, vocês trabalham com dados demográficos, porque o tamanho da empresa, cara, é um negocinho pequeno aqui em termos econômicos, a macroeconomia influencia no resultado de vocês. Então, dados demográficos, idem. Como que vocês enxergam essa geração Z em termos de padrão de consumo e vocês identificaram algum padrão da geração Z que é legal comentar, de curioso, para definir mudanças radicais de mercado, de consumo e etc? Como que vocês enxergam essa turma chegando aí? Bom, essa turma está chegando com muita voz ativa, né, e poder de consumo. Cada vez mais eles têm ali empoderamento financeiro e vão impactar o nosso business, com certeza. E é uma audiência que a gente olha bastante, né, especialmente nos últimos anos, né, pelo esse crescimento. Daqui 10, 15 anos eles vão determinar tudo. Exatamente. A gente a gente vê muito um padrão e uma busca por conveniência, por agilidade, né, por serviços que ali entreguem uma melhor experiência. Acho que a experiência está muito ali como um core de tudo que eles buscam. Então, experiência mais fluida, experiência mais segura, experiência mais nativa, mais digital, mais empoderada. Então, tem um pouco a ver também com o que eu falei no começo sobre personalização. Eles também querem soluções que se conectem com as suas necessidades. Então, a gente trabalha muito forte nisso. Tem um movimento, uma preocupação muito maior com as questões sociais. Então, ESG, diversidade, inclusão. Isso tudo a gente sabe e tem conexão com os nossos valores. Então, a gente acaba indo muito nessa linha. E aí eu posso citar alguns exemplos de ações que a gente faz para tentar endereçar isso. Então, por exemplo, a gente tem lá o Surpreenda, que é o programa de fidelização da Mastercard, que a gente começou a trazer mais experiências conectadas com o que essas pessoas buscam, né? Então, experiências que podem, inclusive, numa linha de compartilhar. Então, para eles é muito mais legal você, em vez de ver uma experiência sozinho, uma mega experiência, você vive uma experiência que você possa compartilhar com pessoas que você gosta, com os amigos com quem você curte. Então, essa questão da compartilhamento de experiências que tenham conexão com eles é fundamental e a gente endereça muito isso. A gente tem também soluções que têm o objetivo de melhorar muito a experiência online, principalmente. O Click to Pay, por exemplo, uma ferramenta que facilita muito o checkout no e-commerce. Então, a gente criou uma solução que simplifica isso. Você pode fazer uma compra sem popular os dados. Na verdade, você popula o dado do cartão, seus dados financeiros ali uma única vez, e a Mastercard conecta-se com vários marketplaces distintos. Uma vez que você loga nesse marketplace, os seus dados estão ali e você não precisa refazer o processo. Caramba, legal. Então, a gente tem aí resultados super significativos. Aí, a gente já fez com Simpla, com Habib's, com McDonald's, com vários parceiros. Simpla, a gente está com 80% de transações Mastercard que vem do Click to Pay. Caramba, então, 80%? É um número então assim... foi super cresceu. Bom esse... A gente está vendo muita resposta positiva do consumidor. A gente está vendo também uma resposta para o negócio do parceiro muito forte. Então, o Habib's ele conseguiu aumentar em 10% o faturamento. Com essas tecnologias, porque ele reduz muito o tempo de checkout. Ele reduz fricção total para a compra. Reduziu 22 segundos o tempo do checkout no caso da Simpla. Então, isso acaba tornando o processo muito mais eficiente. Surreal, então, cara. São soluções que a gente também entrega pensando muito nesse público. Então, assim, personalização, comodidade, conveniência e pensar nesse conceito de compartilhamento, experiências. E muito interessante falar que apesar de a gente achar que por ser uma geração muito conectada no digital, que eles só iriam
né, ali tá preocupados com isso. E não, hoje a gente vê uma tendência muito por experiências físicas dessa geração. Eles valorizam muito a experiência, o contato humano, né? Então acho que tem um pouco também da hiperconexão, de ficar ali, acho que cansa um pouco, eles querem muito isso. Então a gente também faz experiências como, por exemplo, você poder ver o nascer do sol num Cristo Redentor, né? Então assim, é uma coisa que só a Mastercard oferece. A parte de experiência física é fundamental também para conseguir entregar valor para esse público. Os caras se conectarem com a realidade, né? O mundo físico. E o que você falou também no começo, Felipe, que é a questão de game, né? Acho que assim, é também uma audiência que tem uma conexão, nasceu muito com geração Z, hoje em dia também já tem millennials, tem vários tipos de público, mas entender quais são os passion points desse público e tentar de alguma forma entrar de forma relevante é a nossa grande missão aí como marqueteiros. Muito bom. Agora a última pergunta desse nosso primeiro bloco, cara. Imagina que, Leandro, você virou um Gen Z agora, você voltou alguns anos para trás, só que você tem toda a bagagem que você tem hoje, cara. Então é o sonho de todo mundo, né? Caramba. Ser uma criança com a bagagem dos 30, 40, enfim. Cara, se você fosse abrir um negócio hoje, qual seria o seu... De novo, você é um moleque, só que você tem toda a experiência que você tem hoje. Você vai abrir o seu negócio, qual seria o seu primeiro investimento em marketing, cara, nesse negócio? Aonde... Você tem um dinheirinho lá para investir em marketing, qual seria o seu primeiro investimento? Pergunta 1. E pergunta 2, qual erro você evitaria a qualquer custo? Bom, uma pergunta complexa também é difícil. Mas é para que a gente está aqui hoje, né? Eu acho que o marketing ele está muito olhando para fora, né, contexto. Então é uma pergunta difícil porque você definir o que faz sentido ou não faz sentido depende muito do business, do segmento que você está. Todo segmento tem influências microambientais, macroambientais, tem consumidores distintos. Então você tem que olhar muito para cada um desses elementos dentro do seu plano para poder tomar uma decisão. E aí também, como eu mencionei um pouco mais no início, assim, é o composto de ações. Então, você vai mesmo que tentando entender o contexto, muito teste, aprendizado com teste, tentativa e erro, mas eu acho que uma frente super importante é você começar um negócio ali, se eu fosse começar um negócio, com um propósito muito claro e definido. Que eu acho que isso ajuda muito a definir caminhos. E definindo caminhos de onde você vai atacar, você consegue fazer escolhas mais inteligentes. Saber o que você tem que focar mais ou deixar de fazer. Porque na vida tudo vai ter um limite, né? Recurso, investimento, a gente não tem, né, budget infinito. Então, você vai ter que fazer escolhas com base no seu negócio, onde você quer chegar, pensando no seu propósito, olhando os objetivos. Sim. E também olhando o contexto, como ele se desenha quando você vai inaugurar a sua empresa e lançar o seu produto, mas também isso se adapta ao longo do tempo, né? Então acho que isso é fundamental. E a frente de pessoas também, que eu acho assim, extremamente... Fundamental. Não existe nenhum setor, eu acho, sem você trabalhar as pessoas em um ambiente que você consiga ali estimular talento, desenvolver pessoas, provocar, e acho que isso é fundamental para o sucesso. Então, antes de olhar o investimento lá fora, eu faria um investimento ali intencional em atenção nessas frentes aí. Eu acho que é um pouco por aí. E sobre o erro, cara, algum erro que você evitaria de qualquer forma hoje com a sua experiência? Eu acho que... vamos lá, deixa eu pensar aqui. Um erro é que depende muito do segmento, né? Acho que é uma questão muito específica. Mas talvez iniciar um negócio e querer investir em brand, para mim seja um erro, por exemplo, né? Não é uma coisa para o começo, não é o primeiro investimento que se faz, né, quando está iniciando um negócio em marketing. Eu acho que você tem que focar... Acho que o brand ele está em todos os pontos de concepção ali do negócio, eu vejo. Desde a hora que você define um caminho, um norte para o seu negócio, a hora que ele se materializa, mas também passa muito pela experiência do consumidor, né? Do começo, da hora... Não é só a mensagem, a comunicação ali final, mas é como ele se relaciona com o produto ou serviço, como que ele depois tem um índice de satisfação legal para ele poder replicar essa mensagem positiva. Então, eu acho um pouco complicado a gente definir um não fazer isso ou fazer isso. Acho que depende muito de cada contexto. Eu iria um pouco nessa frente, assim, porque isso muda muito, depende de cada negócio. Depende do cenário específico. Depende do cenário específico. Isso aí. Galera, estamos finalizando a primeira parte aqui do Resenha Cast. Primeiro eu queria agradecer. Obrigado, irmão. Tamo junto. Bora, Felipe. Obrigado a vocês. Vamos ao time. E agora a gente vai para uma parte muito legal, Leandro, que a gente traz algum convidado que seja um grande empreendedor na sua área
para bater um papo contigo também, que faça perguntas que sejam um pouco relacionadas ao segmento dele e você possa interagir com a pessoa. Vamos para essa parte agora? Tamo junto. Pra cima. Valeu, galera! Minha cara e qualificada audiência, estamos agora em um momento super legal e que eu adoro do Resenha Cast, é quando a gente traz um convidado, um empresário que a gente gosta, um empresário relevante na área dele, para interagir com o nosso convidado. Hoje esse empresário que eu convidei para vir aqui no Resenha Cast para bater um papo junto com a gente é o Gustavo. Gustavo é um dos sócios do Grupo Arbo. O Grupo Arbo é um conglomerado de empresas ligadas a turismo, eventos e tecnologia. Conta um pouquinho mais, Gustavo, rapidamente aí o que o Grupo Arbo é exatamente e depois, por favor, faça suas perguntas para o nosso caro convidado Leandro. Com certeza. Antes de mais nada, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite aí de vocês. Leandro, também obrigado. Gabi, pela resenha. Tamo junto. Bom, o Grupo Arbo, a gente está com o Gabi desde o início aí do projeto. Feliz aí de estar compartilhando esses momentos. E o grupo, como o Gabi falou, é um conglomerado, são 40 anos de história esse ano, vamos fechar agora. É um grupo voltado a turismo, eventos, tecnologia. Então, temos empresas desde viagens corporativas, missões empresariais, turismo de lazer, parte de eventos em todos os níveis que se possa imaginar. E a gente foi levando para outros braços também, como o clube de viagens e a parte de tecnologia. É uma parte que a gente traz aí originariamente do telecom, né? A gente entrou aí com a parte de transmissão e depois a gente foi desenvolvendo outras tecnologias, não só relacionadas a telecom, mas também relacionadas a eventos, que também é um dos nossos principais negócios. E ultimamente a gente começou a estudar um pouco alguns outros produtos, né, relacionados a ESG, que é inclusive um dos pontos que eu vou trazer aqui como pergunta para o Leandro. Então eu vou já dar a entrada aqui, vou aproveitar. Mete bronca. E vamos fazer a pergunta aqui. Vocês. Então, Leandro, obrigado aí pela oportunidade. Então, deixa eu fazer minha pergunta aqui para você. Então, assim, cada vez mais as empresas buscam relevância em nichos específicos, né? E principalmente agora com a ascensão do ESG. O Grupo Arbo, né, como eu acabei de comentar, ele tem várias áreas. E na área de tecnologia e telecom, eu já vim aí há uns 5 anos aí buscando soluções aí inovadoras justamente para o ESG, que é um mercado latente e cada vez mais importante para todas as empresas. Então, a gente nessa busca, a gente acabou encontrando, né, negociamos 1 ano praticamente para conseguir fechar com uma empresa canadense e eles fazem basicamente um monitoramento de emissão de gás metano através de satélite e em breve também do CO2, que vai, obviamente, amplificar ainda mais aí as possibilidades do negócio. É um produto muito técnico, né, voltado a um público de fundo de funil. Por exemplo, empresas que seguem, né, as normas ISO 14064. E a pergunta seria, na tua visão, quais os caminhos mais eficientes para conseguirmos gerar conexão e visibilidade com um público tão segmentado, mas que representam alto valor estratégico para as marcas, né? É um projeto novo e a gente está tendo que agora abordar as empresas. Então, queria te fazer essa pergunta aí, por favor. Legal. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Esse é um tema super relevante, né? Eu até passei um pouquinho aqui no início da conversa sobre sustentabilidade, como que os consumidores exigem que as marcas cada vez mais estejam com uma postura mais proativa e, né, impactando de forma positiva aí esse cenário. A Mastercard eu posso trazer algumas situações. Acho que a gente tem uma calculadora de carbono. Então, por exemplo, a gente criou uma calculadora para o consumidor poder ali registrar o seu comportamento de uso do cartão e entender qual é o impacto que ele tem, né? Por exemplo, em emissão de carbono, em amortização de CO2. A gente tem também o Priceless Planet Coalition, que é uma ferramenta que conecta toda a rede da Mastercard, seja clientes, consumidores, toda a rede de relações da empresa, com a possibilidade de reflorestamento. Então, a companhia global tem um objetivo aí de replantio, de reflorestamento de 100 milhões de árvores, né, num espaço de tempo. Então, são frentes que a gente atua de forma significativa, tentando endereçar questões que o consumidor, que o público ali entrega. Essa é a área que eu mais tenho ali, que é a minha especialidade, né, focado no consumidor. Na frente de B2B, a gente também oferece essas soluções e consegue conectar os nossos parceiros e clientes nessa rede, né, de impacto social.
Então, a gente consegue criar soluções através de APIs, através de tecnologia para que os clientes, emissores, o varejo consiga também participar disso e impactar de forma positiva. Enfim, eu acho que é uma frente que toda empresa precisa estar olhando. Acho que alguns meios, uns segmentos mais, outros menos. Mas olhando para frente de marketing, como é algo relevante para a sociedade, acho que as empresas precisam endereçar de alguma forma e participar. Acho que isso aqui é uma forma que você consegue criar relevância, impactar no brand affection, que a gente falou no início aqui também, criar uma conexão emocional que vai, no fim, gerar uma preferência e vai gerar negócio para todo mundo. Muito bom. Legal. Essa parte do projeto de vocês é muito interessante, dá para ver que a Mastercard tem um engajamento histórico muito grande, né, com essa parte de ESG, e vão rapidamente, acredito, alcançar os 100 milhões aí, porque a rede é muito grande realmente. Eu vou aproveitar, então, já tenho a oportunidade aqui mais uma vez, vou fazer outra pergunta, aí voltado um pouco mais ao endomarketing, né? O marketing cada vez mais se aproxima do RH, né, para fortalecer o posicionamento das marcas também como empregadoras, que é o famoso endomarketing. E com esse movimento, a gente também ficou pensando em como a gente poderia captar oportunidades nesse mercado. E aí a gente acabou criando um clube de viagens, que é a Virotrip, né? E é uma plataforma de assinatura de viagens, onde a empresa coparticipa com seus colaboradores e daria acesso a uma experiência de lazer, né, para as férias do colaborador, outras situações, final de semana, feriado, para ele poder ter momentos de lazer também propiciados pela empresa. Então, um benefício, né, digamos assim, como finalidade. Na sua opinião, como as iniciativas de bem-estar como essa podem ser mais exploradas no marketing, né, e tanto para atrair novos talentos, mas também para gerar o valor da marca internamente? Essa pergunta também muito interessante, é um tema que eu particularmente gosto muito. Eu falei aqui durante a conversa também muito sobre pessoas, né, de como a gente consegue criar times ali que consigam favorecer um ambiente de inovação. Acho que nosso segmento ele se transforma muito, muda muito. Se a gente não tem pessoas ali satisfeitas e felizes trabalhando no dia a dia, acho que a gente não vai conseguir encontrar soluções ali aderentes à necessidade do consumidor lá fora. Então é primordial, ao meu ver. Iniciativas como essa, e primeiro eu te parabenizo aí por investir nisso. Isso com certeza vai gerar resultado para a companhia e vai potencializar os objetivos que vocês estão buscando. Você dar um ambiente, oferecer um ambiente propício para as pessoas executarem um trabalho, eu acho que isso ajuda muito em performance. E você conseguir ter esse ambiente aí que você consiga ter benefício, como eu falei também, o propósito da companhia tem muito link com isso. Então, se as pessoas estão conectadas com o propósito da companhia, elas estão num ambiente saudável, feliz, e estão ali satisfeitas com o que elas estão fazendo, isso vai refletir lá fora. Então, é um tema que eu invisto muito para a gente conseguir inovação, conseguir gerar criatividade, conseguir aumentar a produtividade também, né? Então, assim, no fim das contas, também a produtividade também é importante para a empresa. E você tendo um ambiente aí de conexão forte da companhia com a sua rede de colaboradores, isso vai impactar lá fora. E acho que é muito de dentro para fora. Então, se você tem um ambiente saudável, um ambiente de pessoas que estão ali satisfeitas com o que elas estão fazendo, entregando um bom serviço, entregando um bom trabalho, isso vai refletir em negócio, isso vai ser exportado para o mercado e você vai ser visto também, a sua marca vai ser vista de uma forma diferente. Quem são os melhores embaixadores de uma marca, sendo aqueles que estão ali no dia a dia, né? Essas pessoas que trabalham dentro do coração, né, colaboradores da empresa. Então, não existe, ao meu ver, um branding eficiente, uma estratégia de marketing eficiente de fora para dentro. Tem que começar de dentro para fora. E acho que isso é um pilar super importante. Legal. Cada vez mais a palavra-chave é o bem-estar, né? Tanto dentro da empresa como fora, tudo tem uma simbiose, né? Dos momentos. Então, realmente, obrigado pelo... Você olhar e se preocupar para as pessoas que estão ali dentro é uma mensagem super positiva, né? Acho que isso... A relação do empregador, ao meu ver, com o empregado, que é a palavra um colaborador, né? Quem colabora, ela precisa ser muito fluida e orgânica. Tem que ser uma troca. Né? Então, se não for uma troca, não vai ser bom para um dos lados. Se não é bom dos lados, no fim das contas, o resultado não é legal. Então, é investimento. Eu vejo como um investimento, né? Não como uma linha de custo, como algumas situações a gente vê. Mas é muito investimento para potencializar resultado e gerar um ambiente mais propício para alcançar os objetivos de negócio. Muito bom. Que legal, muito bom. Gustavão, obrigado pela sua participação. Vamos otimizar, dá um vamos otimizar aqui, ó. Vamos otimizar, valeu. Valeu, obrigadão, hein? Bora, galera, tamo junto. Valeu.
Leandro, queria agradecer muito a sua presença, irmão. Obrigado. Obrigado por fazer parte aqui do Resenha Cast. Obrigado Como a eu digo vocês. sempre, o ativo mais valioso que a gente tem é o nosso tempo, e quando um convidado importante como o Leandro dedica o tempo dele, a gente fica super feliz com isso. Eu queria agradecer muito a Content Club. A gente é a casa do Resenha Cast. Esse estúdio é muito foda, é muito legal. A gente é muito feliz gravando o Resenha Cast aqui dentro. E nos acompanhem, minha cara e qualificada audiência, nos acompanhem nas nossas redes sociais, que estão aqui, ó. Estão aqui na sua tela. Beleza? Valeu!